Alô, meus irmãos de todo o Brasil e fora do Brasil, onde você estiver, seja bem-vindo a este canal desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abraço para aqueles que estão entrando, você que ainda é do sistema, você que está em dúvida, você que não sabe, eu vou ou não vou, deixo a assembleia, a congregação, deixo mas eu estou aqui, batizei aqui, essa graça não tem ceia, essa graça não tem dízimo, essa graça não tem consagração, essa graça não tem obreiro, ali ninguém é diácono, presbítero, evangelista, pastor. Na graça não tem ceia, na graça, graças a Deus que nós não temos essa imundícia no nosso meio. Isso é imundícia que criaram num lugar que não tem. Porque quem fazia isso era os judeus. Os judeus, quem fazia isso? Noite de oração. Irmão, nós vamos passar a noite orando. Orando para quê? Para que passar a noite orando? Para quê? Com qual finalidade? Deus está pedindo para você orar? O que você vai fazer, Deus já sabe antes. O que você tem que agradecer a Deus. Você vai fazer uma viagem? Senhor, eu vou fazer essa viagem. Eu agradeço ao Senhor desde a minha saída até a minha chegada, porque o Senhor está comigo. Pronto, acabou. Porque o próprio Jesus diz que não é a sua longa oração. Não é por muito falar que vai ser ouvido. E o título da mensagem que eu tenho é esse: Mexeiro na Bíblia. Esse é o título da mensagem. Mexeiro na Bíblia. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você, e você vai, durante o decorrer desses minutos que eu estarei falando com você, é o seguinte: esse livro é uma Bíblia. E o que é uma Bíblia? É um livro. E aonde existe dentro da Sagrada Escritura Bíblia? Aonde Jesus citou Bíblia? Aonde os profetas citou Bíblia? Aonde os apóstolos citou Bíblia? Em parte nenhuma você encontra esse negócio de Bíblia. Bíblia foi feita pelos homens. Foi os romanos. Foi o padre Jerônimo, um teólogo que fez. A primeira foi a Vulgata. Foi feita. Terminou segundo alguns estudos, porque eu estudei. Eu falo pelos estudos. Se eu tiver errado, está errado, então, os documentários. Eu assisto vários documentários sobre este livro. Penso que esse livro veio do céu e caiu no monte, sinal dos pés de Moisés, que o anjo trouxe. Moisés aqui, Deus mandou te entregar esse livro. Não, isso foi escrito por homem. Homens com seu próprio punho escrevia. Você sabe que uma carta mexida, você escreve uma carta e pede para aquela pessoa escrever de novo, ele vai colocar coisa, mas aqui não precisa colocar isso. Por quê? Você está pondo isso aqui. Daqui não tem necessidade disso aqui, não. Então ele muda. Então ele daqui é mudado, mudou, foi mudado, mexido, remexido, remexido, tal. Onde existem originais? Bom, mas vamos lá. Então, para você entender e saber do que eu estou falando, por que mexeram? Mexeram neste livro, é o título da mensagem. Mas não foi neste. Mexeram nos escritos sagrados. Todos os escritos que nós não sabemos, mas a Bíblia diz que os escribas eram os que, já vem a palavra quer dizer, era escritor, os que escrevia. Eles escreviam tudo o que acontecia com os reis, as guerras, os conflitos, com o povo de Israel, a peregrinação do povo, a passagem pelo deserto.
todo o sofrimento desde lá de Adão está sendo registrado. Foi registrado. Mas foi registrada em quê? Não havia papel naquele tempo. Como? Foi registrado o quê? Foi registrado em couro. Eles pegavam, talvez, couro de animais, curtia o couro, escrevia por lá de dentro e por lá de fora e fazia um rolo e guardava. Depois veio, mais tarde, papiro, tirado de uma madeira, que eles conseguiam tirar uma fatia bem fina, como uma fatia de mortandela bem fininha, e eles escreviam. E também tábuas de pedra. E eu conheço tábuas de pedra, principalmente lá nos Estados Unidos, existe uma pedreira lá, que dá enorme, é como hoje o mármore. Dá aquelas pedras de 2 metros por 2, aqueles enormes tábuas de pedra, ali de 1,5 centímetro, 2 centímetros de largura, eles escreviam e ia guardando dentro do templo. Então, por isso que era chamado de Escritura Sagrada. E o próprio Jesus, por várias vezes, nunca usou a Bíblia. Olha para a Bíblia. Quem é que diz olha para a Bíblia? Os religiosos de hoje. Mas Paulo, os apóstolos, no tempo passado, falava a Escritura, os escritos sagrados, que não estava na mão do povo, estava dentro do templo. Era o sacerdote, eram as autoridades, que tinha direito de ir lá e desenrolar aquele rolo, lia e guardava de novo. Não estava na mão do povo. Hoje, esse livro está na mão do povo, e mesmo assim o povo deixa de lado e fica olhando, ouvindo conversa desses homens, desses pilantras, em cima de púlpito, que não passa de pilantras, enganadores. Porque assim como o apóstolo Paulo diz lá no capítulo, cita ainda, o capítulo 5:16, daqui em diante, nem mesmo Jesus, a ninguém vocês devem ouvir. Nem mesmo Jesus de Nazaré, vocês não devem ouvir mais ele. Por quê? Porque ele não existe mais. Ele cumpriu a sua missão, 3 anos e meio. Acabou. Seu ministério acabou. Seu ministério foi para os judeus, acabou. Se nós não devemos ouvir nem mesmo Jesus de Nazaré, quanto mais ficar ouvindo esses camaradas em cima de púlpito, esses Zé Ruelas, esses camaradas aí que são charlatões em cima de púlpito. Aí são tantos os nomes aí, tem milhares e milhares. Um vê o outro Ricardo e fala, eu também vou seguir mesmo. Tal. O Valdomiro Santiago estava reclamando ontem de 6, parece que 6 bispos que saiu do meio dele e abriu outra. E já abriu com um canal de televisão. Ele falou assim, eu levei 7 anos para entrar na televisão. Eles já saíram daqui, já abriram. Mas de quem que eles aprenderam? Com ele. E ele aprendeu com quem? Com Edir Macedo. Valdomiro aprendeu com Edir Macedo. E agora ele está reclamando. Reclamando por quê? Esses bispos que saiu, aprendeu com ele. Saiu, viu que o negócio era fácil. Arrancar dinheiro do povo. Tirar, como diz aquele ditado, tirar leite de gato é fácil. É só puxar o pratinho. Então, tirar dinheiro de crente é a coisa mais fácil. Crente, eles acreditam em tudo. Eu falo porque um certo presidente do ministério lá em Andradina disse uma certa palavra. Ele falou assim, ó, os crentes são tão, como se diz? Eu não vou dizer que são um povo tão simples. Essa seria a palavra. Simples. Não é falta de estudo, não. Porque no meio deles tem engenheiro, tem médico, tem grandes autoridades no meio deles. O que é que acontece? É que eles têm, a sua mente está fechada. Se Deus não abrir aqui, ó, não é abrir. Não, vamos abrir lá e tal. Isso não adianta abrir isso aqui. Tem que abrir aqui dentro, onde o Espírito de Deus trabalha.
Ele diz assim, esse povo é tão fácil, eles acreditam em tudo. E se eu pegar uma pedra, ele falando, e colocar em cima da tribuna ali, em cima da plataforma ali, e falar assim, essa pedra veio de Israel. Basta. Israel, para eles, é um pedaço do céu, enquanto é uma terra amaldiçoada. Tem nada, é só maldição, Israel. Israel já foi, aliás, Deus pelejou com aquele povo. Deus cansou daquele povo. E por isso que Deus permitiu que o general Tito, no ano 70, entrasse lá e destruísse tudo. Então não adianta chamar Israel de terra santa, que de santo não tem nada. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá. Não precisa nem falar nada. Se fosse terra santa, estava em paz. E seria um povo ali no meio dos demais que estavam ali, e seria muito querido. Mas eles são um povo odiado. Odiado pelas demais nações, menos aquelas nações que estão à volta ali. Bem, então, o que eu quero dizer com isso? Que o povo, por falta de conhecimento, eles vão lá adorar aquela pedra. Essa pedra veio de Jerusalém. É a pedra santa. Quem quiser ser abençoado, vem pôr a mão na pedra. Um certo pastor falou isso para mim. E eu falei assim, eu acredito. E isso aconteceu na igreja que eu estava congregando. Não demorou muito tempo. Foi feito na igreja que eu congregava um baú. Foi feito um baúzinho simbolizando a arca. A arca da aliança. Todos aqueles que são dizimistas têm o direito de vir tocar nessa arca. Então nós ficávamos com a mão erguida assim. Isso veio da Universal, a Universal criou isso. Então ficava aquele monte de pastores, obreiros, tudo com a mão levantada. E o povo vinha passando e ia lá, punha as duas mãos em cima do coisa e ungia as mãos da pessoa. Só punha a mão em cima e a mão era ungida. Punha tal. Eu fiquei olhando e falei, certinho, como disse aquele pastor lá perto de Mato Grosso, em Andradina, que os crentes acreditam em tudo. Tudo que você disser para eles, eles acreditam. Se o povo, naquele tempo, eles acreditaram que o lenço, eles colocavam pela fé, eles colocavam o lenço em Paulo e levavam na casa. Ou eles pegavam e colocavam neles. Ou levavam e colocavam um filho, uma esposa que estava enfermo, era sarada. Ou tocava nas vestes, era curado. Mas o que acontece? Que não era assim. Hoje, o povo não adianta querer fazer, porque isso não funciona. Não funciona mais. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo. Mexeram, este livro, Jesus sempre citou Escritura, escrito sagrado, que foi destruído. Até os escritos sagrados eram destruídos. Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão. Ele levou todo aquele povo para a Babilônia. O povo passou lá 70 anos. Depois, rei Herodes construiu outro templo em Jerusalém. O general Tito foi lá e destruiu aquele templo no ano 70. Então, escritura, muitos escritos que estava, foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Os escribas escreveram, mas talvez já não conseguiram mais escrever do jeito que foi escrito, porque coisas que passou 10, 15, 20, 30 anos, como é que você vai escrever igual? Tem como. Se eles foram presos, depois passaram lá 70 anos, quando voltaram, escreveram, tentaram escrever vários livros, porque muitos foram escondidos. Tentaram esconder vários rolos
escritos. Então, irmão, não adianta você querer falar que isso aqui é 100%, que não é. Que desde os escritos sagrados, lá no início, que os escribas tornaram a escrever. E aí o que fez? Nabucodonosor tinha destruído. Depois Constantino trouxe para Jerusalém. Jerusalém não, tirou de Jerusalém, trouxe para Roma. E fez esse único livro. Porque eram vários rolos escritos. Ele tentou fazer um livro só. Naquele tempo, então você tem que saber que foi tudo feito na mão. O padre Jerônimo levou 16 anos para fazer esse livro aqui. E deu o nome de livro, que significa Bíblia em grego. Porque uma grande parte depois foi escrito em grego. Então, para você saber, que Jesus diz, aquele que crê em mim, lá, João 7,37, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Não diz como diz a Bíblia. Quer saber quem eu sou? Examina a Bíblia, não, examina as Escrituras, João 5,39. Vocês erram por falta do quê? Por que vocês erram? Por falta de ler a Bíblia? Errar por não conhecer a Bíblia? Não, por não conhecer a Escritura. 3,16, segundo Timóteo. Toda a Bíblia? Não, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, a Escritura era inspirada. Por isso que Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada para transformar o homem em tudo. E o próprio apóstolo Pedro diz, parece que 2,15, não estou bem certo, de Pedro diz assim, que o homem, movido pelo Espírito Santo, ele diz que nenhuma interpretação das Escrituras foram feitas pela vontade humana, mas que os homens, movidos pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito, escreveram os escritos, não foi a Bíblia, os escritos sagrados. Então, isso chama isso aqui de Bíblia Sagrada. Mas por que é sagrada? Que o homem que mexeu, não. Isso aqui já foi mexido, remexido, mexido. E eu ouvi, estou sempre ouvindo, estudando, me aprofundando no conhecimento disso. Que a maior parte do que está aqui dentro são linguagem de figura, metáfora. Não adianta querer pegar isso daqui literal. Não, porque a Bíblia não sei o que e tal. Mas a Bíblia... Não, tem que fazer tudo que está dentro da Bíblia. A Bíblia diz... João Batista diz no início, lá no capítulo 3 de Mateus, o que devemos fazer. Quem tem 2 pães, dá um para quem não tem. Quem tem 2 túnicas, dá um para quem não tem. E nós vemos que no primeiro, lá na igreja primitiva, o povo fazia isso, vendia suas propriedades, os seus bens e dividia com aqueles que não tinham. Eles faziam isso. Por quê? Porque eles sabiam que a vinda de Jesus estava próxima. Por que eles iam adquirir riqueza? Então vocês veem a enganação, a mentira que hoje está, que esses camaradas ficam aí pedindo, pega os seus bens, traga aqui, porque a igreja precisa, traz seus bens, dízimo, vamos construir templo, vamos construir catedral. Mas diz que não está próximo à vinda de Cristo. Como? Que vinda de Cristo é essa? Ele nunca virá. Como diz, não espera sentado, não espera deitado. Deita numa rede e fica esperando. Porque quem sabe daqui 1 milhão de anos, ele pode vir. Então, meu irmão, para com essas tolices, com essas besteiras. Então, por isso que eu volto. Mexeram neste livro. Então, pegaram os escritos sagrados, levaram para Roma e mexeram. Tiraram e puseram. Uma passagem que você vê que não é verdade. Há muitas coisas que eu mesmo, dentro do sistema, eu via coisas que eu não podia aceitar, mas eu me calava.
Mas espera um pouquinho. Por que que existe tanta contradição? Isso aqui existe centenas e centenas de contradição aqui dentro. Mas como, irmão, disso você pode dizer que existe contradição aqui dentro? Ué, a Bíblia nos diz que profeta, que a lei e os profetas terminou em João. E por que que no capítulo 4, versículo 10 e 11 de Efésios diz que ele, subindo do céu, deu dom uns para profeta e outros para apóstolo? Como? Uns para profeta, uns para apóstolos, sendo que apóstolo só existia 12. Não podia ser mais do que 12. Era 12, simbolizava as 12 tribos de Israel. E também que a lei durou até João. De João para frente não teve mais profeta. Acabou. E que a lei também durou até João. Então acabou tudo ali. Agora como? Como pode? Então há muita contradição que os homens fizeram. Os homens que fizeram. Mas eu acredito em Deus. Com este livro, fora deste livro, eu acredito no Todo Criador. Naquele que criou todas as coisas. Eu continuo firme. Se destruir todas as Bíblias da face da terra, eu continuo crendo, porque quem crê não precisa deste livro. Este livro aqui era dos judeus, foi feito para os judeus. Todas as escrituras foi feito para os judeus. Nós cremos, na verdade, através desse livro. Então você sabe, você sente a ação de Deus na sua vida. Meu irmão, eu fico por aqui. Eu acredito que não há dúvida. Você não tem dúvida. Eu não gosto de prolongar muito, para que você, da vez, desanima, querer me assistir. Fala, bom Deus, agora deu também de prolongar. Não, eu não gosto de prolongar, não. Sempre, desde quando eu pregava nos púlpitos, eu não gostava, porque diz uns grandes pregadores que a mensagem não pode passar de 15 a 20 minutos. Passou disso daí, se torna uma coisa cansativa, e o próprio Jesus diz que não é por muito falar que vai ser resolvido. Meu irmão, se você ainda não inscreveu, inscreva no meu canal, curte e divulga. Eu fico muito grato por tudo isso. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.